Eu vou tentar resumir aqui, com algumas atualizações, tudo que vocês precisam saber sobre o caso Soares e sua possível aposentadoria. Começando mais este conteúdo sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte, a parceira do Grêmio. Aposte em quem aposta no Tricolor, link na descrição. Caso Soares, né? Estamos aqui mais uma vez porque o caso segue em ebulição, segue gerando muitas narrativas, muitos boatos, muitas verdades, muitas meias verdades e por aí a gente vai, né? Então, tentando filtrar sensacionalismos, exageros, achismos e etc. Tentando filtrar de tudo que eu colhi, todas as informações que eu consegui colher e também colocando aqui as minhas pitadas de opiniões e percepções. Eu vou dar uma resumida no quadro Soares de uma forma bem ampla e modéstia à parte, acredito eu, de uma forma meio completa, porque eu cheguei a botar no papel, eu cheguei a anotar as nuances e os desdobramentos e as possibilidades do caso Soares e eu fiz até uma espécie de diagrama deste episódio. Vamos lá. Eu até ia botar na tela esse diagrama, porque eu juro, eu fiz mesmo um diagrama, mas eu acho que ia ficar confuso aqui, ia ficar complexo, eu vou falar, tá? Mas eu acho que vocês conseguem imaginar. Eu acho que lá no topo desse diagrama, lá no topo, existe uma artrose no joelho do Soares, que é um fato, que não é invenção, que não é mentira da imprensa, que não é exagero, não é caça-clique, não é nada disso. Existe. Inclusive ele já operou, se eu não me engano, em 2020, teve uma recuperação lenta e etc. É um problema que eu acho que ele já convive até há muito mais tempo, né, para fazer a cirurgia só em 2020. E é um negócio que aí médicos poderiam falar muito melhor do que eu, né? Mas é um negócio que, pelo que eu vi, vai evoluindo após, né, enquanto o tempo vai passando, após os anos vão se sucedendo e ele segue jogando, segue treinando. Eu acho que a coisa vai, como é que se diz, agravando, vai dando uma pioradinha, né? E também a gente vai ficando mais velho e o corpo como um todo já não vai respondendo da mesma forma, é natural. Então, assim, este problema no joelho dele existe, já existia quando ele veio para o Grêmio, já existia no Atlético de Madrid, não sei até se não existia, na verdade o problema em si eu acho que existia até no Barcelona, mas a cirurgia, não sei se foi ali pelo Atlético de Madrid, foi antes do Nacional. É um problema que ele sabia, ele convivia com ele administrava, ele se cuidava e tudo mais. Então, assim, não era novidade, mas também não o impedia de atuar e de ser feliz. Ponto. Esse problema, no ano de 2023, aparentemente se agravou. E aqui eu já uso um aparentemente, porque daí o nosso diagrama, aqui está o joelho dele, que de fato tem um problema, e aí aqui eu vou ser obrigado a abrir duas caixinhas embaixo desse joelho, né, que já se abrem duas possibilidades a partir dessa verdade que é o joelho. A primeira, cara, é uma caixinha que eu já vou descartar ela rapidinho, porque eu vou desmembrar a outra. Mas essa caixinha aqui, eu preciso deixá-la aqui porque eu não tenho certeza de nada. A coisa é muito estranha, muito nebulosa e muito confusa. Eu falei de alguma forma um pouco mais desorganizada, talvez, no vídeo anterior que eu fiz sobre o caso Soares, que tem esse Miami, tem esse Inter Miami aqui, causando ruídos. Até eu acho que na matéria do Gabardo, ou foi de alguém que eu li, que falava dessa bomba da aposentadoria do Soares, no fim da matéria falava do Inter Miami, do interesse do Inter Miami. Aí muita gente fala da cláusula que tem da própria FIFA, se eu não me engano, que é 30, o jogador que se aposenta fica 30 meses ainda vinculado ao seu atual clube, ou seja, se ele se aposentar hoje e amanhã fechar com outro clube, o Grêmio ainda tem direito da multa, né, das questões contratuais que estavam atreladas ao contrato. Então muita gente falando disso, cara. Só que para mim esse ruído é confuso, confusíssimo. Porque ou aposenta ou não aposenta. O cidadão ou ele se aposenta ou ele segue jogando. E aí se é para trocar o Grêmio pelo Miami, por que falam em aposentadoria?
sabe? Então, assim, eu não descartaria, né, falando de uma forma um pouco mais concisa e organizada agora, eu não descartaria que pudesse estar havendo uma amarração inteira para ele ir jogar no tal do Miami. Eu acho que não, tá? Eu não aposto nisso, eu acho que não. Mas assim, o Suárez não pode mais jogar, o calendário, agora ele tá reclamando do calendário brasileiro, das viagens, do desgaste, das concentrações que ele não estava acostumado e tal. Mas, cara, talvez aí seja uma costura, tipo assim, cara, eu não consigo mais jogar no alto nível brasileiro, né, com essa intensidade, com essa quantidade de jogos e papapá. E aí foi o que eu falei no outro vídeo. De repente é uma forma de ele ir para o Miami, encerrar a carreira com o Messi, levar a família para os Estados Unidos, que é o que ele queria anteriormente já, e virar lá uma rainha da Inglaterra para abanar para os fãs, para jogar uma vez por mês, para entrar no finalzinho dos jogos, para sair em cartaz com o Messi, tirar foto na rede social e contratos publicitários, e mais ser uma figura midiática do que um jogador. E aí isso, de certa forma, a gente entenderia. Porque, cara, se ele tá aqui no Grêmio, óbvio que o marketing em cima dele é importante, tudo que ele representa, mas a gente quer o jogador, né? A gente quer o cara competindo, a gente quer o cara fazendo gol em Grenal. E se ele estiver pintando esse cenário de que ele não consegue mais competir, talvez seja uma amarração para ele jogar no Miami. E aí, aqui tá o joelho, aqui as duas caixinhas, aposentadoria e Inter Miami. Embaixo dessa caixinha Inter Miami, abrem duas caixinhas, na minha opinião. Aí é a minha opinião. Uma, isso pode ocorrer de forma aceitável ou de forma inaceitável. Aceitável é de fato a gente ver que lá ele vai ser uma rainha da Inglaterra, é o Grêmio ser ressarcido de alguma forma, né, alguma multa, alguma compensação por essa troca de clube, que bem ou mal será uma troca de clube do Suárez. E enfim, né, uma forma amistosa, o Suárez vai ser o embaixador do Grêmio para sempre, vai seguir sendo um ídolo, eu acho que já dá para considerar um ídolo, né, pela passagem meteórica dele até então, e tudo bem. Agora eu acho que pode ter também um desfecho inaceitável. Pode ficar na cara que foi tudo um godô, foi tudo uma preparação. Chega lá no Miami, ele vai jogar meio que normalmente e competir e não sei o quê. E o Grêmio talvez não veja muito dinheiro nessa história. Aí, cara, tem alguns desdobramentos para ele jogar no Miami que podem ser irritantes e, na minha opinião, inaceitáveis. Então, né, joelho, aposentadoria, Miami. Miami, caminhos aceitáveis, caminhos inaceitáveis. Mas vamos crer na aposentadoria, vamos crer que de fato a artrose pegou, chegou em níveis que o Suárez não está aguentando. E não tem Miami nenhum nessa história, esquece, isso aí é teoria da conspiração. O Suárez está preocupado mesmo com as dores, não está sabendo conviver com elas, não está querendo conviver com elas. E essa história que ele comentou do calendário brasileiro e das concentrações é só um comentário, mas não é isso que está definindo nada. O fator mesmo pesado na equação são as dores. E aí, cara, e é esse caminho que eu acredito, tá? É esse caminho que eu acredito. E eu falei com dirigentes, repito, porque tem gremista que é negacionista da bola, né? Tipo, não, isso aí é a imprensa querendo causar. Um dia falam do Miami, outro dia falam não sei do que, agora quer se aposentar. Cara, existe. A história do joelho, seja lá porque eles estão fazendo uma conjectura para ele sair para Miami, seja lá porque de fato o bicho pegou no joelhinho dele, o bicho existe. A história existe. A narrativa vem de dentro do Grêmio. Vem de dentro do Grêmio. Se é por interesses maquiavélicos de costurar uma saída para outro time, não sei. Espero e acho que não. Então, a outra possibilidade que resta é que, de fato, o Suárez está muito incomodado com esse quadro clínico dele e cogita ou já já pensa em abreviar a sua carreira. Bom, aí a aposentadoria é a outra caixinha que estava aqui, né? Embaixo do joelho do Suárez. Abaixo da caixinha aposentadoria, eu acho que se abrem duas outras caixinhas e eu não vou saber dizer qual é a correta, porque eu não sou médico e eu não examinei o joelho dele quando ele foi contratado e eu não tenho nenhum tipo de informação nesse sentido. Mas abrem-se as caixinhas de erros do Grêmio e mero azar. Não sei dizer. Não sei dizer. Porque a verdade é que, com certeza,
se essa história da dor aí for real, como ele está dizendo, não for a conjectura do Miami, se isso aqui for realmente algo que está, né, um elemento novo que está na equação aí do Suárez, incomodando ele demais e de forma acentuada e etc., pode ser mero azar, cara. Pode ser que lá em janeiro não tinha isso, em dezembro não tinha isso, e não tinha como prever que teria. Pode ser que estava controlado, pode ser que a expectativa é que ele fosse sofrer dessa forma daqui a 4, 5 anos, e daqui a pouco sofreu antes, e de repente tem muita coisa na medicina, cara, que não é 2 mais 2 igual a 4. Tem coisas que uma pessoa reage de um jeito, outra de outro, outra no tempo antes do esperado, outras depois, outras, sabe? Então, pode ser que esteja nesse combo de que não tinha como prever, não tinha como se planejar, não tinha como fazer nada. Simplesmente aconteceu e as pessoas ignoram essa possibilidade. Ignoram essa possibilidade. Pode ser um azar. Cara, estourou agora. O cara fez 6 meses brilhantes e estourou. Poderia não estourar nunca, poderia se aposentar sem estourar. Estourar que eu digo, né, chegar a esse nível de dor insuportável que ele chegou agora. Ou pode ter erros do Grêmio por trás. E é aqui, azar e erros do Grêmio, 2 novas caixinhas. Abaixo dessa caixinha erros do Grêmio, coloquei alguns itens aqui. Será que diagnosticaram corretamente como ele estava, qual era o estágio dessa artrose ou dessa questão aí do joelho? Será que fizeram um planejamento para a carreira dele aqui no Grêmio, para esse fim de carreira dele aqui no Grêmio, no sentido de pensar no número de jogos? O Suárez foi o 3º jogador que mais jogou no Grêmio na temporada, atrás do Bitelo, que é um animal, né, um cavalo de saudável pulmão e é um dos caras que mais corre no futebol brasileiro e tem 23 anos. Né? O outro é o Bruno Alves, que é um zagueiro, já é veterano, é verdade, mas não é o mesmo tipo de explosão e de né, entrega em campo ali. E o terceiro é o Suárez, 36 anos e um joelho bichado. Será que a gente não errou aqui? Essa é uma pergunta importante. Será que não foi erro do Grêmio? Talvez não, cara. Talvez o Grêmio estava mais certo em usar mesmo. Estão pagando caro, o cara é diferenciado, vamos usar. E talvez a medicina não conseguisse prever que poupando ele o problema no joelho seria adiado ou seria minimizado. Talvez a medicina não sugerisse isso. Nós somos leigos, como é que a gente vai saber? Isso alguém da área tinha que responder. Enfim, e aí até uma coisa que eu estava pensando sobre isso, né? O Palmeiras é um time muito programado nessa questão das poupadas, eles poupam em razão do sono, do desgaste, da tendência de lesão, que é uma coisa bem técnica, não é no achômetro, não é esse jogo eu vou sortear 3 para poupar, o outro eu vou sortear 5, não. É uma coisa bem embasada, e inclusive o Abel Ferreira poupa durante os jogos. Ele tira os caras aos 15 do segundo tempo, ou antes, ou um pouco depois, e cara... esse planejamento deles é bem embasado também, e no Grêmio me chama a atenção que o Suárez não só foi o 3º que mais jogou, como ele jogou quase todos os jogos durante os 90 minutos. E aí eu fiquei pensando numa coisa, os poucos jogos que ele saiu, se a minha memória não está me traindo, foram os jogos em que o Grêmio, os raros jogos em que o Grêmio conseguiu abrir uma margem mais tranquila dentro da partida. Porque na maior parte dos jogos em que o Suárez esteve em campo, o Grêmio ganhou apertado, o Grêmio empatou, o Grêmio perdeu. Né? Principalmente ganhou apertado ou empatou, sei lá, né? ou conseguiu até ganhar, mas assim, até o finalzinho do jogo estava empate, até aos 30 sabe? O Grêmio, em outras palavras, precisou do Suárez em campo por mais tempo. Até porque, saindo ele, entraria o Galdino, sabe? A reposição... O Grêmio tem reposição fraca pro Carbajo, pro Vijaçante, pro Bruno Alves. O Grêmio tem um elenco fraco que qualquer titular saindo, a queda geralmente já é brusca. Imagina pro Suárez. Então, assim, o Grêmio precisou dele por mais tempo durante os jogos, porque não soube abrir boas margens, ou porque saiu atrás, ou porque o empate foi persistente. Isso me chama atenção. O Suárez jogou muitos jogos e a maior parte deles, os 90 minutos, ou algo muito perto disso. Então, será que teve erro aí? Fica a dúvida. Mas, enfim, teve erro do Grêmio, ou foi mero azar, e aqui os erros destrinchados e tal.
Essas duas caixinhas convergem aí, as setinhas, para uma única caixinha que se chama e agora? E agora? Porque não interessa, tá? Eu acho que a gente tem que entender isso, é interessante saber se teve erro ou não, se foi mero azar, mas isso é passado. E o presente? E o futuro? E agora? E agora? Aí tem uma caixinha única. E agora, cara? E agora? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque é fato que o Suárez chegou para a direção se queixando do joelho, do calendário, etc. É fato que ele mencionou cogitar se aposentar antes do esperado, mas ninguém sabe dizer, e essa é a grande pergunta, quando é este antes do esperado? E aqui, cara, eu vou mesclar uma mistura de... eu vou mesclar informação com opinião, com sentimentos, tá? Ninguém sabe essa resposta, nem o Suárez, nem os dirigentes do Grêmio. Por isso que ninguém da imprensa tá cravando. Se alguém cravou, o Suárez se aposenta amanhã, se aposenta tal dia, tal, errou. Daí é que nem o caso do Lucas Leiva lá, que o repórter disse, Lucas Leiva tá aposentado. Aí o Grêmio foi lá e desmentiu. Mentira, cara. Isso aí não é verdade. Aí depois o Lucas Leiva se aposentou. E aí os jornalistas disseram, viu? O colega estava certo. Não estava. Quando ele divulgou, não tinha se aposentado ainda. Inclusive os exames saíram depois da notícia. Então não se tem. O caso do Suárez é parecido. Se alguém cravar alguma coisa hoje, dia 21 de junho, tá errado. Porque não se sabe. O Grêmio está em conversas que envolvem um contrato jurídico, marketing, já se resguardando em caso de Suárez de fato não aguentar mais, né, tentando entender que caminhos tomar em cada área, né, desse contrato que é gigante e envolve muitas áreas, e também conversas com o próprio jogador, com o staff do jogador, talvez com a área médica do clube, para entender se dá para achar uma forma de ir ao menos até dezembro. Já parece que a chance de ele jogar uma Libertadores pelo Grêmio, que era um grande sonho dele e de nós gremistas, essa sim parece distante, né? Porque eu acho que tá tudo indicando que na melhor das hipóteses ele fica até o fim do ano, né? O medo é que ele não consiga mais e pare agora, semana que vem, mês que vem, enfim, algo muito breve, sabe? E eles estão vendo, tentando de repente mudar o planejamento em relação ao Suárez, joga só em casa ou joga só 3 vezes por mês, né? Coisa que ele fazia no Nacional. Aqui ele está jogando 6 vezes por mês, né? Um outro calendário, uma outra loucurinha. Daqui a pouco faz um outro tipo de planejamento para ele jogar jogos mais pontuais, mais importantes, priorizar os jogos em casa e ver se ele consegue aliviar essas dores de alguma forma, se ele consegue ser feliz, né, cara? Se ele consegue, porque viver com dor intensa constantemente é uma tortura, né? É uma tortura. Dá para entender o cara cogitar se aposentar por conta disso. Então, eu acho que o Grêmio não se manifestou ainda porque as coisas ainda estão sendo estudadas, conversadas e compreendidas internamente. Talvez nem o Suárez, provavelmente eu diria, nem o Suárez sabe quando de fato ele vai se aposentar. Eu acho que ele só jogou a bomba na mesa e falou, e aí gente, o que eu faço? E aí, dito tudo isso, para fechar, aí vem a caixinha e agora, né? E a minha opinião sobre o e agora é essa, acho que ninguém sabe. E puxando daí a última setinha do e agora, eu chamaria essa caixinha final de comunicação. E o que o Grêmio tem que fazer em relação a se comunicar? Eu acho que o Grêmio tem que ser franco. Eu acho que o Grêmio tem que ser transparente. Eu sei que um cara do tamanho do Suárez mexe com muita coisa, mexe com patrocinadores, né, com parceiros que estão ligados aí a ele nessa parceria. Eu sei que mexe até com o ânimo do gremista, que de repente virou sócio por causa do Suárez, e aí daqui a pouco tu fala no microfone que ele pode se aposentar, pode ser um baque, pode ser um balde de água fria. Mas eu sempre aposto muito na transparência como um caminho onde o final é positivo, né? No fim das contas, tu acaba colhendo frutos positivos, sabe? E se o Grêmio não sabe ainda, que é a minha aposta aqui, o que vai acontecer com o Suárez, vai ao microfone e diz, não sabemos ainda.
Mas diz por que não sabemos ainda. Diz, olha, sim, ele conversou com a gente, expôs tal e tal situação. A gente está vendo se é irreversível, se daqui a pouco ele vai se aposentar mês que vem, ou se não, dá para compor, né? Vamos fazer um tratamento aqui específico, o doutor tal vai explicar para vocês do que se trata esse tratamento, do que se trata esse tratamento, vai ver como ele responde, daqui a pouco mês que vem a gente reavalia e tal, e se ele conseguir chegar até o final do ano é uma vitória, e de repente tem chance de ele chegar no final do ano voando com esse tratamento e falar, não, relaxa, vou fechar o ano que vem também. Então a gente quer saber o que vocês estão conversando, o que vocês estão vendo, sabe? E isso, quando tu coloca a narrativa no ar, tu bloqueia narrativas de terceiros, porque tem gente falando, aqui eu mesmo abri uma caixinha da conspiração do Miami. Não, fecha essa caixinha. É joelho mesmo, o drama é esse mesmo, a gente tá vendo isso. Pum, caiu a narrativa mais espetaculosa e teoria da conspiração do Lucas Von. Ponto. E vai cair teorias piores que tem gente fazendo e pensando e dizendo. Não, mata tudo. Foca na narrativa verdadeira e que se ela for minimamente compreensível, e acredito que seja, todo mundo vai entender, todo mundo vai abraçar o clube, todo gremista vai desejar força ao Soares, a gente até vai pegar junto nessa, sabe? Então eu acho que tem que haver uma comunicação nesse sentido. E tipo, mas a gente não sabe ainda se ele vai se aposentar ou não. Beleza, mas comunica o que se sabe até o momento. Eu acho que esse silêncio não faz bem ao clube, aos gremistas, ao Soares, ao ambiente, às narrativas que eventualmente se criam. Enfim, é mais ou menos como eu vejo a coisa. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço!